Agora sim, bom dia, senhoras e senhores, aqui presentes e os que nos assistem pela internet. É com muita alegria que vamos iniciar mais um evento da Escola de Magistrados da Justiça Federal da Terceira Região, a EMAG. Hoje temos a imensa honra de receber aqui o professor Dr. João Carlos Souto, um dos maiores conhecedores da justiça norte-americana, justiça federal norte-americana e particularmente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Corte essa que serviu de inspiração para o nosso Supremo Tribunal Federal quando da proclamação da República. E há muitas questões interessantes, muitos julgamentos interessantes naquela corte que inspiraram, como disse, outros julgamentos em outras jurisdições, particularmente a nossa. Eu vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor João Carlos Souto, que é professor de Direito Constitucional, procurador da Fazenda Nacional e diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União. O professor João Carlos Souto é doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e mestre em Direito pela Unifran. Fez extensão acadêmica na Harvard Law School, na University of Delaware e na Thomas Jefferson School of Law. É professor de Direito Constitucional, como disse, com vasta experiência na graduação e na pós-graduação. Professor no Centro Universitário do Distrito Federal desde 2011. Como disse, é procurador da Fazenda Nacional desde 1993, tendo atuado na área de contratos internacionais da PGFN e negociado contratos com o BID em Washington. É diretor da Escola Superior da Advocacia Geral da União e conselheiro do Observatório da Democracia. É presidente do United States Brazil Comparative Law Institute e há mais de 30 anos pesquisa sobre os Estados Unidos. Foi secretário de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, de janeiro de 2015 a fevereiro de 2016, e defensor público do Estado da Bahia. Autor, entre outras obras, do livro Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, que tenho a alegria de mostrar aqui na sua quarta edição. E livro esse que é de leitura obrigatória para todos aqueles que gostam, estudam o direito constitucional e que buscam, como disse no início, se abeberar na fonte inspiradora da nossa Suprema Corte, que é a Suprema Corte dos Estados Unidos. E, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. João Carlos Souto para a sua exposição, reiterando uma vez mais os nossos agradecimentos pela sua gentileza de encontrar o espaço na agenda para nos brindar com essa exposição. Professor, com a palavra. Bom dia, desembargador Nino Toldo, diretor da Escola de Magistrados do TRF da Terceira Região. Bom dia aos senhores e às senhoras presentes e àqueles e aquelas que nos assistem nesta manhã de hoje aqui na sede do TRF na Avenida Paulista. Eu fico muito honrado com o convite. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região é um tribunal que representa muito para o país, porque esse estado representa muito para o país. Afinal de contas, é uma economia que, me parece, supera do Chile e da Argentina somados, de modo que nós estamos num tribunal tão importante quanto as justiças do Chile e da Argentina somadas. O tema é um tema interessante. O senhor colocou muito bem quando disse que lembrou e registrou que o nosso Supremo Tribunal Federal tem origem na Suprema Corte dos Estados Unidos por força da Constituição de 1891, Constituição essa que foi elaborada, segundo alguns, grandemente por Rui Barbosa, que era um americanófilo no final do século XIX, quando o mundo entendia francês e quando o mundo se dedicava ao estudo do francês e das coisas da França. E por isso que nós temos ainda, até hoje, essa influência francesa em alguns, né? Chauffeur, Soutien e outros tantos, né?
Basta lembrar que a Constituição de 1824 era uma Constituição fortemente influenciada pelo direito francês. Pimenta Bueno que o diga, né? O constitucionalista Pimenta Bueno que o diga. Mas o tema hoje é a Suprema Corte dos Estados Unidos. Eu peço licença para dizer algumas obviedades e espero que, dentre elas, nós possamos trazer alguma coisa de conhecimento, de interessante. Eu pediria que iniciasse a apresentação para facilitar a compreensão com o primeiro. Isso aqui é o livro, o desembargador Nino Todo já apresentou, fico muito honrado por tê-lo como leitor, uma leitura tão qualificada. Pronto. Então, a Suprema Corte, antes de falar da Suprema Corte, é importante lembrar algumas questões atinentes aos Estados Unidos. Com a independência, em 1776, as 13 colônias, as antigas 13 colônias inglesas na América, elas se transformam, se organizam em 13 estados soberanos, e essa união numa confederação não deu muito certo. Havia ameaça das grandes potências europeias, notadamente a própria Inglaterra, que resistiu à independência, né, de sua ex-colônia, das suas 13 ex-colônias, ameaça da Espanha, que era uma potência econômica e naval, e, de certo modo, também ameaça francesa, que tinha um pé, né, um grande pé nos Estados Unidos, que era o que hoje é o Estado. Hoje não, originalmente o Estado da Louisiana, mas que se expandia até o norte. Quando os Estados Unidos adquiriram a Louisiana, dobraram de tamanho. Você tem uma ideia, o tamanho do território francês abandonado na América. Então, de modo que, falando sobre 1776, haviam essas ameaças e a 13 estados não funcionavam bem, entre outros motivos, por esse que eu acabei de mencionar. Só um dado histórico: a Louisiana foi vendida por Napoleão para sustentar as guerras napoleônicas que ele liderava. Bem, então, nós estamos em 1776, artigos da Confederação, 13 estados soberanos, né? 13 países, desorganização da Confederação, defesa, economia e moeda. Inclusive, há um texto de Thomas Jefferson, inspirador, mas não é essa palavra que eu queria usar, ele antevendo o futuro, ele dizia: vamos nos unir, porque unidos seremos maiores do que a Europa, seremos mais importantes. Foi profético, essa é a palavra, foi profético. Esse texto até eu comentei no artigo no Correio Brasiliense por volta de 1998. E foi o que aconteceu, né? Os Estados Unidos, eles se uniram num único país, na Convenção da Filadélfia. Eu sugiro àqueles que gostam e que visitam os Estados Unidos que se puderem, se dirijam a Filadélfia, um estado histórico, um estado importante, e o estado onde se elaborou a Constituição. Lá tem o Constitutional Hall, e, enfim, o sino da independência, etc, etc. Então, a Convenção da Filadélfia foi uma convenção voltada para atualizar os artigos da Confederação, mas que acabou por enveredar pela elaboração de uma Constituição, de um novo país. Nós não vamos discutir aqui a questão da legitimidade de um poder constituinte derivado que, de certo modo, se transforma no poder constituinte originário. Não é o caso aqui de se discutir isso. A convenção ela começa em maio, termina em setembro. Um dado histórico interessante: por que ela termina em setembro? Porque nós estamos falando em 1787, porque o The Winter is Coming, né? E isso é comprovado que os constituintes, que eles chamavam de convencionais,
não estavam dispostos a passar o inverno longe de casa. Nós estamos falando de 1787, eu insisto, com toda a dificuldade toda a dificuldade da época. A Constituição ela é elaborada e é preciso ter em mente que havia uma resistência àquela nova ideia de uma nova Constituinte. Por quê? Pela uma razão muito simples. Imagine São Paulo sendo um país, né? É um país na prática, mas não é um país formalmente falando. Imagine São Paulo, que tem toda uma tradição, é um país e, de repente, alguém propõe que São Paulo ceda a sua soberania para se constituir em um novo país, unindo com Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, etc, etc, etc. Foi exatamente o que aconteceu em 1787. E os locais, vamos dizer assim, Nova York, os estados, né, Connecticut, Rhode Island, Delaware, que eram os estados que já existiam, diziam, mas eu lutei para conseguir a independência da metrópole de Londres, demos literalmente o nosso sangue para conseguir isso, e agora eu vou ceder a minha soberania para essa tal de federação que vai ter uma capital, eu não sei onde, Washington não existia ainda, a capital, né? E vai ter uma capital, eu não sei onde, isso não faz sentido. Então, é aí que surgem os artigos da Confederação, que é esse The Federalist Papers, que é um livro que todo estudante de direito, de história, de relações internacionais ou interessado na forma de Estado deveria ler, porque é um clássico e um livro de teoria geral do Estado, escrito de forma despretensiosa, porque os federalistas, o livro, o The Federalist Papers, é um ajuntamento de artigos publicados na imprensa nova-iorquina, na imprensa dos estados, né? Uma série de arquivos publicados de forma apócrifa, com o codinome Publius, né? E que depois se descobriu que Alexander Hamilton, que são um dos pais fundadores, escreveu a maior parte, John Jay escreveu muito pouco, foi o primeiro Chief Justice, né? O primeiro presidente da Suprema Corte, e o outro, James Madison, que veio o único que se tornou presidente. Então, o Federalist Paper para convencer a população a sufragar a Constituição que foi elaborada. Quer dizer, eu estou escrevendo para convencer o meu eleitor para que ele aceite a nova Constituição, né? Porque havia resistência. A Constituição, inclusive, foi ratificada, mas levou um tempo, né? Levou um tempo, e alguns estados não ratificaram, exigiram o Bill of Rights. Geórgia e mais alguns. Uns 2 ou 3 estados, sem o Bill of Rights, eu não assino. O Bill of Rights vem depois. Inclusive, eu escrevi um livro com o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do STJ, sobre o Bill of Rights na pandemia, quando ele completou 230 anos. O Poder Judiciário era um grave defeito da Confederação, né? Eu falei defesa, moeda, né, lá atrás, mas a questão do judiciário era um grande defeito do texto constitucional, e Alexander Hamilton, que é um dos principais pais fundadores, um homem que não chegou à presidência, morreu muito cedo, por incrível que pareça, homem extremamente talentoso, filho de mãe solteira, um homem que pensou os Estados Unidos e que organizou o primeiro secretário de Tesouro dos Estados Unidos, né? O homem que está na cédula de $5, salvo engano, devia estar na de 100, mas enfim, por incrível que pareça, um homem que morreu num duelo. Num duelo com Aaron Burr, que era o vice-presidente de Thomas Jefferson, e Aaron Burr, que era um homem sem caráter, comprovadamente sem caráter. Esses homens chegam à presidência, às vice-presidências, às vezes, e desafiou, e em 1800
não, 1800 não, quase em 1800, 1801, por aí, eu confesso que não lembro exatamente a data, desafiar alguém para um duelo e o desafiado não aceitar era equivalente à morte civil. Fulano de tal não aceitou duelar, era morte civil. Né? E Hamilton vai e acaba morto por... Isso aí é uma outra história para nós contarmos. Inclusive, há a suspeita que ele tenha... Porque, na época, às vezes, ocorria o duelo, mas os duelantes, não que acertavam, mas por uma questão de honra, atiravam para cima. Quer dizer, eu fui para o duelo com o desembargador Nino, mas eu e o desembargador Nino atiramos para cima para dizer, eu tenho coragem bastante de ter ido, mas não, né? Dizem que Hamilton atirou para cima, mas Boa atirou nele e ele morreu. E o duelo era crime, era algo que era aceito, relativamente aceito, mas era crime. Então, o Poder Judiciário era um grave defeito e o Poder Judiciário foi esmiuçado do capítulo 78 a 83, que eu comento num capítulo específico do livro. Aliás, em 2 capítulos. Um dedicado à Justiça Federal, que é o primeiro capítulo, e o outro dedicado à Suprema Corte. Então, no Federalista, tudo isso para nós chegarmos à Suprema Corte, no Federalista, Hamilton fala da independência do poder, das garantias para os magistrados, né? Sem um judiciário forte, independente, autônomo e magistrados com garantia, nós não temos um Estado de direito pleno. Né? Então, isso era verdade desde 1787, que é a época da Constituição Americana e a época da tentativa a tentativa de aprovação, funcionamento do judiciário, escolha do seu tudo isso ele falou. Né? Aí eu digo que é um clássico dentro do clássico, eu digo assim, a defesa do judiciário que Hamilton faz no Federalista é um clássico dentro do clássico. O Federalista é um clássico e essa defesa é um clássico. Referência na defesa da independência e do Judicial Review. O que é o Judicial Review? O Judicial Review é a expressão que os Estados Unidos utilizam, não vou nem dizer que é a língua inglesa, mas que os Estados Unidos utilizam, que na América do Norte utiliza, para definir controle de constitucionalidade. Né? Então, o controle de constitucionalidade nos Estados Unidos é o Judicial Review, é a revisão judicial. Tá? No capítulo 78, eu até coloco aqui, o capítulo beira a perfeição, aqui ele cita a estabilidade, good behavior tenure, e defende enfaticamente a autonomia do Poder Judiciário. Então, é interessante o seguinte, como o Judiciário evoluiu e como o Judiciário se transformou. Ele fala de least dangerous branch, o poder, o ramo do poder menos perigoso. Né? Por quê? Porque nos debates, nós estamos falando de uma constituinte, nos debates havia um certo temor e uma discussão sobre a questão da legitimidade do judiciário. E com relação ao temor, o temor de que o judiciário viesse a se tornar um superpoder, na medida que faria a revisão judicial, né? Que ela teria a última palavra, o Hamilton disse que ao judiciário faltaria 2 coisas importantes: a bolsa e a espada. A bolsa, os recursos. Quem tem a bolsa, quem tem os recursos, pense de bolsa não como a bolsa de valores, mas bolsa no sentido de recursos. Né? The purse. Quem tem o recurso é o executivo. Quem arrecada é o executivo, quem distribui os recursos é o executivo. Menos no Brasil, que de um tempo para cá o legislativo começou a ficar com parte significativa dos recursos também. E não tem a espada, porque a espada é para fazer cumprir a decisão judicial. Então, a espada, o que é? Vamos chamar o aparelho de segurança, o aparelho policial do Estado. O judiciário não tem nenhuma coisa nem outra, portanto, ele não vai ser perigoso. Ele não. Daí, the least dangerous branch, que é uma expressão muito conhecida nos Estados Unidos.
Na verdade, o judiciário, ao longo do tempo, ganhou importância, ganhou relevância, ganhou competências e, sem a Bolsa, aqui até ele tem a Bolsa, de certo modo, na medida que pode apresentar sua proposta orçamentária. Nos Estados Unidos, o judiciário não apresenta proposta orçamentária sua, não como aqui é feito, né? Mas o judiciário se impôs ao longo do tempo, mesmo sem a Bolsa e sem a espada. Aqui uma explicação, né? Que eu já falei, então acho que não necessita que nós fiquemos durante muito tempo aqui. Tá, isso aqui eu já expliquei, né? A frase de Hamilton, eu disse que é muito conhecida, ela passou a um livro do Alexander Bickel, um livro muito bom, muito bem escrito, e ele era um excelente autor. Esse livro foi publicado em 62, obviamente Bickel já faleceu, se tornou um clássico, e ele cunhou a expressão contramajoritária, né? A dificuldade contramajoritária para estabelecer a tensão da prerrogativa judicial em declarar a inconstitucionalidade e a teoria democrática da legitimidade popular do legislador, que é algo que nós vemos ainda no Brasil e vimos no governo anterior, muito essa questão da legitimidade do judiciário, que é uma discussão, a meu ver, completamente ultrapassada e sibilina, com todo o respeito. Por quê? Porque, a meu ver do entendimento de muitos estudiosos, como é que eu vou discutir? Como é que eu vou discutir legitimidade do Poder Judiciário se a atribuição de declarar a inconstitucionalidade de lei, que é o grande mote, né? Eu sou professor de constitucional há 28 anos, até me assusto quando eu falo isso. Comecei dando aula em Uberaba, eu sou baiano, mas fui instalar a AGU em Minas Gerais e lá fiquei 10 anos, em Uberlândia, e ministrava aula em Uberaba e Uberlândia são 100 quilômetros de distância. E em Franca também. Durante um certo período eu dei aula em Franca também, que é tudo perto ali, né? É a Califórnia brasileira, na verdade, do ponto de vista econômico. Em Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto, sim, claro. Ribeirão Preto é a capital. Né? Ribeirão Preto é a capital. Né? Então, sim, a grande tem, sim, eu falava da legitimidade. A questão da legitimidade é completamente superada, porque quem autorizou o judiciário a declarar a inconstitucionalidade foi o constituinte originário. Né? Foi a Constituição, foi o poder constituinte originário. É a Constituição que diz, no artigo 102, entre outros, ou no artigo 5º, inciso 35, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. A regra que já estava na Constituição anterior, não com essa amplitude, porque não tinha ameaça, né, lesão ou ameaça a direito, mas já estava lá. Essa discussão é ultrapassada. A legitimidade está aí. E, ademais, pela teoria da supremacia da Constituição, não é possível que o legislativo ou o executivo, mesmo eleito, rasguem ou contrariem o texto constitucional. Né? Então, você não teria uma norma suprema se fosse dado ao legislador, a qualquer outro, respeitar a Constituição. Quem disse isso? Sou eu, João Carlos? Não. Quem disse isso foi John Marshall, no caso Marbury versus Madison, em 1803, que inaugura o controle de constitucionalidade no mundo. Bem, então essa questão da legitimidade é absolutamente ultrapassada. Pronto, já passei demais aqui, já demos isso. Pronto, agora. O Judiciário na Constituição de 1787, os senhores e as senhoras sabem, a Constituição americana é extremamente curta. Ela vai completar 237 anos, eu estou fazendo um cálculo aqui rápido, né? Ela é de
787, me socorram se eu estiver equivocado, ela vai fazer 237 anos, tem 27 emendas. A Constituição brasileira vai fazer 36 anos, em outubro, tem 132 emendas. Não, a comparação não é muito boa, mas serve como comparação, né? Não é das melhores. Tem que fazer algumas ressalvas, né? Tem que ter uma nota de rodapé grande. Olha, a Constituição americana foi elaborada numa época em que se aceitavam constituições negativas. A Constituição brasileira é uma Constituição de 1988, depois de um regime militar, e que se quis abarcar e proteger o cidadão, proteger os direitos sociais, os direitos e garantias individuais, etc, etc, etc. Então, essas questões são importantes de serem ditas. O judiciário na Constituição dos Estados Unidos o espaço dedicado, não só o judiciário, né? mas o judiciário é muito curto. O que tem lá sobre o judiciário? Suprema Corte, cortes inferiores e garantias. Pronto. Né? Nem o número de juízes da Suprema Corte está na Constituição. É um número. Esses 11 ó, os 9 que estão lá já variou do tempo, já foi 15, já foi menos, mas já há bastante tempo, mais de 100 anos, acho que beirando aí quase 200 anos, são 9 membros. Mas lá diz que existe uma Corte Suprema, que a Corte Suprema tem essa competência originária, que é desse tamanho, a competência originária é desse tamanho, na Suprema Corte dos Estados Unidos, a competência originária do Supremo Tribunal Federal, não tira a foto agora não, e com a mão, é gigante, né, do tamanho desse prédio, e a competência originária da Suprema Corte dos Estados Unidos é do tamanho dessa sala. Lá tem as cortes inferiores, sem mencionar nenhuma, o legislador criará tantas cortes inferiores quanto necessárias, né? Então, o legislador criará as cortes inferiores, federais, a vitaliciedade, que é o good behavior, a vitaliciedade levada ao pé da letra, né? Então, né? Você tem juízes com 90 anos, são poucos, mas na magistratura estadual, na magistratura federal já há registros de casos com 92, 91. Né? Evidentemente que se o juiz chega a essa idade e não tem mais condições mentais, né? Que fique claro, para julgar, exercer a judicatura, ele, obviamente, vai passar por alguém vai suscitar uma impossibilidade e ele vai ser afastado. Mas, enquanto tiver saúde, então, eu costumo dizer que a vitaliciedade é levada ao pé da letra na América, diferentemente do Brasil, que é 70 ou 75, a depender da posição do magistrado. A irredutibilidade, né? Compensation which shall not be diminished. Então, não há questão da irredutibilidade, vitaliciedade e aderência ao território, como nós temos aqui. Bem, eu já falei, né? Eu acabo me antecipando um pouco, peço perdão, mas é a única corte mencionada na Constituição. E aí, o interessante, uma pegadinha, digamos assim. Quantos membros a Suprema Corte dos Estados Unidos tem? O correto seria, ela tem 8 membros e um presidente, porque é assim que ele se refere. 8 Associate Justices, é um juiz associado, e um Chief Justice. Em nenhum momento, nunca, eu estudo a Suprema Corte dos Estados Unidos há mais de 30 anos. Estudo, eu não vou dizer diuturnamente, que é um exagero, né? Mas frequentemente. Né? Frequentemente eu nunca vi a expressão presidente da Suprema Corte. Eles nunca usam. Nunca. Né? Não que seja um pecado, mas é uma questão cultural. Não há que se falar em presidente da Corte. É Chief Justice. Isso vale também para os estados. Eu aí faço uma ressalva, porque eu nunca estudei os 50 estados, eu não duvido nada que em algum estado tenha presidente da Corte Estadual, do Tribunal de Justiça de lá.
Se duvidar, a Louisiana pode ser que tenha, porque a Louisiana tem uma forte influência francesa, lá o civil law, né? Não que os Estados Unidos não tenha civil law, mas é uma mistura, né? É mais common law do que civil law, do que direito codificado. Mas eu duvido, mas nunca tem, é sempre Chief Justice. Então, um Chief Justice e um Associate Justice. Só vou passar aqui, só para ver se eu... vamos lá, vamos voltar aqui. A indicação é igual à nossa, nós copiamos, não é verdade? E a sabatina não é igual à nossa. Por quê? Porque, de fato, não há sabatina nos Estados Unidos. Aliás, não há exigência de sabatina. Diz que indica ao Senado e o Senado aprova, ou não. Já houve vários casos de não aprovar. Alguns casos famosos, né? O escrutínio lá é levado muito a sério, né? Diferentemente do nosso, que nunca foi levado grandemente a sério. Eu não vou citar nomes aqui polêmicos de sabatina no Supremo, mas ele foi por questões políticas e tudo mais, não era uma análise ideológica, né? Eu lembro de três casos polêmicos aqui. Eu, inclusive, escrevi um artigo no Conju, até fugiu do padrão do Conju, porque ficou muito extenso, mas muito mesmo. Tem um mês, aliás, 7 de janeiro, sobre a sabatina do ministro Flávio Dino, comparando todas as vezes que ele falou na Suprema Corte dos Estados Unidos. E deu um artigo longo, e até ele gostou muito. Elogiou, inclusive, publicamente. Mas, voltando, por que não há sabatina nos Estados Unidos? Não há exigência. Até Luiz Brandeis, ou Brandeis, como queiram, Luiz Brandeis, não havia exigência de sabatina. Ou, aliás, não havia, eu falei. Não havia sabatina na prática. Brandeis era judeu. E ele tinha muitos inimigos e era um advogado popular. Não no sentido político da coisa, ele não fazia política, mas ele era considerado the people's attorney. Escreveu livros sobre a ganância dos bancos, etc. E tal. Então, era um homem não bem visto na elite política, na elite legal, né? na elite de então. E ele foi contestado por isso, até por um cidadão que, na época, eu não sei se ele já era presidente, Howard Taft, que eu vou mostrá-lo daqui a pouco. Ele foi o único homem na história dos Estados Unidos, foi presidente da República e presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos, Chief Justice. Então, Howard Taft foi um dos que... Então, a sabatina começou aí. Vamos, usar uma expressão popular, apertar esse cidadão, porque ele não é bem visto. Aí começa a sabatina na prática e ela começa a se... Não que fosse proibido, mas não era costume. Dizia-se, para que sabatinar? Ele não vai falar nada lá que interesse, porque ele não vai falar como é que ele vai julgar ou como não vai. Então, era só o seguinte: preenche os requisitos? Preenche. Então, ele vai ser aprovado. Não preenche os requisitos, não será aprovado. Tá? É a primeira sabatina, Louis Brandeis. Polêmicas, sabatinas polêmicas, Clarence Thomas, segundo negro a ingressar na Suprema Corte dos Estados Unidos. O primeiro negro na Suprema Corte dos Estados Unidos foi em 1967. Olha como atrasados nós estamos nessa questão racial. 1967. O primeiro negro no Supremo Tribunal Federal foi o Joaquim Barbosa, em 2006. 2002? Não, deve ter sido depois de 2003, porque Lula toma posse em 2003. 2003, né? Em 2003, por aí. Olha a diferença, né? E Brett Kavanaugh, 2018, o Brett Kavanaugh foi indicado por Donald Trump. Os dois foram polêmicos porque os dois sofreram acusação de assédio sexual. O do Brett Kavanaugh é mais polêmico, porque o do Clarence Thomas foi uma assessora dele. O do Brett Kavanaugh, não estou querendo diminuir a coisa, mas foi uma colega de primeiro grau que, numa festinha, aos 14, 12 anos,
14 anos, por aí, 13, 14 anos, disse que ele tentou, assediou, enfim. E, quer dizer, aí houve muita polêmica. Será que foi? Será que não foi? Será que lembra? Será que não lembra? Passou-se muito tempo, né? Mais de 20 anos e tal. Enfim. E a mais rápida, a Amy Coney Barrett, em 2020, que é um escândalo, de certo modo, porque foi em 45 dias, que para o padrão americano é muito rápido, ou menos de 45 dias, não lembro bem. E eu acho que depois eu vou comentar aqui, comparando com. Eu vou comentar mais à frente. Eu falei do Taft, ele foi presidente de 9 a 13, e ele foi Chief Justice de 1921 a 1930. Foi ele que construiu esse prédio monumental que é a sede da Suprema Corte dos Estados Unidos. Essa sede só foi inaugurada na década de 30. Antes, onde é que a Suprema Corte funcionou? A Suprema Corte funcionou na Filadélfia, a Suprema Corte funcionou em Nova York, muito pouco tempo, em ambos os lugares, e quando a Washington foi quando Washington foi inaugurado, você sabe onde é que a Suprema Corte funcionou? Durante. Talvez ela tenha mais tempo funcionado nesse lugar que eu vou falar do que na sede atual, porque a sede atual é de 30, não tem nem 100 anos. Você sabe onde é que ela funcionou, desembargador Newton? Você não tem obrigação nenhuma. Não lembro. No subsolo do Senado. Com toda a importância que a Suprema Corte adquiriu ao longo do século XX. Aliás, né? Século XX não, porque. Não, século XX foi 35, né? Mas ao longo do século XIX, todo o século XIX, desde a inauguração de Washington até 35. Eu falei 35, eu prefiro dizer década de 30, tá? Deve ser 35 mesmo, porque eu acho que ele não viu ele não chegou a ver a sede inaugurada, ele morreu antes, o William Howard Taft. Mas ela funcionou no subsolo do Senado, the Senate Chamber número 1, alguma coisa. É um lugar bonito, um espaço digno, apesar de ser subsolo, mas era um espaço digno, mas funcionou lá. E declarando inconstitucionalidade de lei, de ato de Senado, não importa, mas era inquilina do Senado. Aqui é a Suprema Corte, né? Um prédio imponente, um prédio aberto ao público, evidentemente. Você pode participar de uma sessão, não pode tirar foto, não há, só que eu saiba, tem um ou dois registros de foto de interna, não há registro de foto na sessão, né? Evidentemente não há televisionamento. Eu, particularmente, sou radicalmente contra o televisionamento das sessões de tribunais, mas há áudio. A inquirição dos advogados, já vou me adiantar aqui, porque o tema é Suprema Corte, então já vou me adiantar. A inquirição dos advogados é gravada, toda ela gravada, já de muito tempo. De muito tempo. Processo de escolha, sabatina, recusas pelo Senado. Eu falei aqui, ressaltei aqui o nome do Robert Bork. Bork virou virou verbo. To bork é impedir alguma coisa, dificultar, né? Vamos dizer assim, o juiz borked the appeal, impediu o prosseguimento do apelo. Robert Bork foi um homem extremamente competente, professor, autor, mas extremamente conservador. Ele foi indicado por Reagan, posso estar equivocado aqui se foi Reagan ou George Bush pai, mas deve ter sido Reagan, perdão, mas foi Reagan. Foi indicado por Reagan e imediatamente houve um movimento que se tornou nacional para impedir que ele chegasse à Suprema Corte. Ele era contra o aborto, ele era muito radical, não é só contra o aborto, né?
Tem gente que não é radical e é contra o aborto. Tem que se respeitar. E foi vetada, foi impedida. O Senado não aprovou, o Senado desaprovou o nome de Bork, e Bork virou nome de verbo, mas ele não foi o único. Eu já falei do Chief Justice. Isso aqui, senhoras e senhores, é uma. Eu gosto dessa foto e gosto de trazer. Eu conheço o Senado também, já vi sessões do Senado presencialmente. É a diferença que é aqui no Brasil. Essa mesa circular, né? Talvez pudesse chamar, e essas cadeiras aí, essas poltronas, é onde ficam os senadores, tá? Da comissão, a comissão a comissão do judiciário. E é diferente do Brasil, né? No Brasil, o sabatinado fica do lado dos senadores. Sempre foi assim, né? Fica ali naquela mesinha com 4, 5 pessoas. E os deputados e os senadores ficam na plateia. Ficam a parte dos senadores e depois a plateia. Jornalista, convidados, etc, etc, etc. Lá não. Lá, perdão, o sabatinado fica aqui nessa central. Não sei se tem um. Tem. Opa, acabei fazendo aqui. Não. Aqui, né? Mas não vem o caso, não. Essa na central e os senadores aí do lado. A sabatina se dá dessa forma. Aqui os senadores. Esse senador de frente é o Grassley, que ele é republicano. A senadora do lado dele é a senadora pela Califórnia. Esqueci o nome dela agora, não é mais senadora, faleceu. Enfim, aqui você tem o sabatinado, né? Essa senhora aqui, ó, ladeada por alguém para dar algum tipo de informação, se quiser. A taquigrafia, que no plenário é em pé. Os taquígrafos no Senado dos Estados Unidos ficam em pé, digitando algo parecendo um acordeon. É curioso isso, né? E há os convidados do lado de cá. A sabatina, como eu disse, dias de sabatina, 3 dias, 2 dias, 4 dias de sabatina, tá? Em média. Muitas perguntas de ambos os lados, desde Louis Brandeis, né? A competência da corte eu já comentei, né? Eu acabo me antecipando um pouco, mas não custa nada. Artigo 3º, seção 2, todos os casos afetando embaixadores ou outros ministros públicos e cônsules. Ministros aí não é ministro de Estado, não. Não é secretário de Estado, não. E naqueles casos que o Estado seja parte, a Suprema Corte terá competência original. Entendeu? Embaixadores, cônsules, ou cônsules, né? Estados, divergência entre estados, e pronto. Acabou. Quer processar um ministro? Juiz comum. Bill Clinton prestou depoimento a um juiz comum, presidente dos Estados Unidos. Juiz estadual. Ou federal, não importa. Não é? Competência recursal, que você avalia via writ of certiorari. Bem, vamos lá. Vamos explicar esses 4 itens aqui, que são muito importantes. Eu só vou passar para ver se eu não vou me antecipar a algo que já esteja no outro item. Aí a regra número 1 do writ of certiorari. Foi bom que eu vou falar nisso aqui na hora de falar do writ of certiorari. Então, 2 competências, originária e recursal, tal qual no Brasil, né? No Brasil, todo tribunal tem competência originária e recursal, não é verdade? Então, lá também.
Mas vamos lá, vamos à recursal. Como é que um processo chega à Suprema Corte dos Estados Unidos? Via o writ of certiorari. É uma palavra em latim, então essa dificuldade de... Não é uma palavra em inglês. Writ of certiorari. Os americanos usam muito latim, talvez mais do que nós usamos. Eu fiz um curso em San Diego, em 2012, na Califórnia, e tinham alguns brasileiros lá. Tinham brasileiros, pessoal da Arábia Saudita, um pessoal da Itália e tal. E lá pelas tantas, o professor colocou algumas palavras em latim, traduzindo para a gente, olha, assim, e nós, os brasileiros, riram, né? Ele, né, perguntou, disse, olha, porque aí nós explicamos, não, porque nós usamos essas expressões lá também. Então ele estava achando que estava falando de alguma coisa muito, né, chique, etc. Tal. Mas eles usam muito muito, não no sentido de diariamente em todos os momentos, mas no direito é muito comum o uso do latim. Então, writ of certiorari seria o nosso recurso extraordinário. Guardado as devidas proporções, seria o nosso recurso extraordinário, com nítidas diferenças. Né? Por quê? Porque aqui a viabilidade do recurso extraordinário é infinitamente maior do que a viabilidade do recurso do writ of certiorari, eles chamam de certiorari, então CERT, C-E-R-T, CERT, né? Eu não conheço nenhuma outra língua que abrevie tanto, que use tanta sigla como os americanos, né, desembargador? Então, primeiro, decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Vamos dizer que seja direto ao Supremo, ok? Lá nos Estados Unidos, decisão de uma corte de apelação. Decisão de uma corte de apelação. Vai chegar ao Supremo. Quem vai fazer o filtro? Os assessores, os clerks. Os clerks, não é nenhum segredo. Os clerks fazem o filtro e encaminham para os juízes da Suprema Corte. O juiz vai dizer, 4 juízes vão dizer, rule of 4, regra dos 4. Aceito ou não aceito? Não há fundamentação, nunca, em hipótese alguma. Não é fundamentado, nem por aceitar, nem por não aceitar. Não tem fundamentação. Para aqui seria um hecatombe, na verdade. Então, a discricionariedade é absoluta. A discricionariedade é absoluta. Agora, como é que se chega à regra dos 4? Olha, eu vou me antecipar aqui. O sistema norte-americano, o sistema da Suprema Corte é muito, muito melhor do que o sistema brasileiro. Porque há uma conversa. Os 9 se reúnem, doutora Rita Nolasco, os 9 se reúnem para debater e chegar à conclusão. Vamos aceitar ou não vamos aceitar? Se reúnem depois do filtro dos clerks. Ser assessor, ser clerk na Suprema Corte é um ticket, é uma passagem para o sucesso. Né? O cidadão que foi clerk, ele vai para um grande escritório, ele é procurado por um grande escritório, ou vai ser professor de uma boa faculdade, não digo Harvard necessariamente, não, nem Yale, mas vai ser professor de uma boa faculdade, ele está com a vida encaminhada. Evidentemente que pode ter um ou outro que não, né? Mas ele está com a vida encaminhada. É muito disputado e muito respeitado o cargo de clerk. Para vocês terem uma ideia, alguns viraram membros da Suprema Corte. Hoje, nós temos lá 3 que foram clerks. Nós temos 3 que foram clerks. O Brett Kavanaugh, a Amy Coney Barrett
e a Ketanji Brown Jackson foram clerks. Então, é relativamente comum cidadão... não é relativamente comum, né? Acontece de chegar à Suprema Corte. Se não chegar, vai chegar juiz, vai chegar a... Né? Mas vamos lá. A regra dos 4, portanto, 4 votos de 9, 4 votos, o writ of certiorari é aceito para discussão, né? É aceito para discussão. A Suprema Corte deve receber, vou chutar aqui, 8.000 processos ano e julga 150. 150, 130, mais ou menos. Às vezes menos, às vezes 80. Quase como aqui. Bem, regra número 10, que eu já falei, a regra do discricionário é a regra do regimento interno da Suprema Corte. Então, e aí o Felix Frankfurter, que foi juiz da Suprema Corte, e, salvo engano, nasceu na Holanda ou na Alemanha, alguma coisa assim. Então, ele diz que o assunto que chega à Suprema Corte é o assunto que ela permite que chegue até ela. Não é o assunto que está no precedente, na lei, na Constituição, etc. Tal, né? É relevante? É relevante? O assunto é relevante? Então, a Suprema Corte vai conhecer. Não é relevante, não vai conhecer. Entendeu? Por exemplo, por esses dias, a Suprema Corte vai decidir a alegação absurda de Donald Trump que ele tem imunidade absoluta para fazer o que ele quer. Até para matar. O presidente dos Estados Unidos tem imunidade absoluta. Eu não estou exagerando, não. É isso mesmo. Ela provavelmente não vai conhecer do Rich. Muito provavelmente ela não vai conhecer. Tá? Esse da eleição, se ele do Colorado, que a Corte do Colorado impediu o registro de Donald Trump no ballot, lá porque não há uma justiça eleitoral nacional, a justiça não há nem justiça eleitoral. A questão eleitoral é conduzida pelos estados, né? Então, sim, eu disse, está registrado em Twitter, registrei mais de uma vez, eu disse, olha, a chance da Suprema Corte impedir que Donald Trump seja candidato no Colorado e no Maine, mas por enquanto só no Colorado, está sendo discutido, é igual a 0. Eu disse isso um mês, ela não decidiu ainda, né? Mas vai decidir assim. Sabe por quê? Porque nos Estados Unidos não é bem visto que se impeça alguém de ser candidato. Entendeu? Quem decide se ele vai ser eleito ou não é o povo. Essa é uma regra básica deles lá. Tá? Não está claro em lugar nenhum, mas é inferido. Tá? Mas voltando aqui, então, o Rick Certiorari, eu já falei e tal. Enfim, vamos prosseguir. Aqui é uma petição de Writ, tem um máximo de páginas, salvo engano, 32, eu não me recordo bem. São coisas até que eu preciso inserir com mais, né? E aqui, ó, é o gabinete. Tem algumas coisinhas assim que parece coisa de folclore, mas ninguém entra nessa sala, tá? Quando os 9 juízes, observem aí que tem 9 cadeiras, 9 poltronas, quando os 9 juízes estão reunidos, ninguém entra nessa sala. Se necessitar de algum documento, e às vezes necessita, o juiz júnior, o mais novo, o Flávio Dino, levanta e vai pegar o documento do clerk que está na porta esperando para entregar o documento a algum processo. Tá? Então não entra ninguém. Aqui eles decidem. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Evita alguns vexames que nós já vimos por aí. Não vou nem citar onde. Me permite uma interrupção? Claro, claro. Para ilustrar esse procedimento
da Suprema Corte. Existe um filme muito interessante, está disponível na HBO Max, vai mudar de nome agora, esse mês, vai virar só Max, é sobre o caso do Muhammad Ali, do Cassius Clay, Cassius Clay versus United States, Eu quando não ele se sabia. recusou a prestar o serviço Serviço militar, militar. e aí ele foi Questão da liberdade religiosa, da né? liberdade religiosa, ele foi ia ser punido e tudo mais, então ele ingressou com uma ação e foi até a Suprema Corte. E ali esse filme mostra os bastidores da Suprema Corte, inclusive essa reunião nesta Nessa sala né? secreta, isso é quase é um conclave, né? Não entra ninguém, Exatamente, não entra só ninguém. ficam lá os cardeais, né? E É. é muito interessante. Sim, Desculpa a obrigado por ter interrupção, mas só trazido. para trazer uma Obrigado por ter ilustração trazido. para Nem quem sabia tiver desse filme. para quem tiver curiosidade, é um filme muito interessante de assistido, até pelo histórico é, dele. A Suprema Corte, o ministro, estou antecipando aqui, o desembargador Nino Todo lembrou bem, a Suprema Corte ela é partícipe da história dos Estados Unidos, né? Não que o judiciário brasileiro não seja, mas lá mais ainda, né? A Suprema Corte instituiu a discriminação racial. Instituiu, não, abençoou a discriminação racial em 1897, com o caso Plessy versus Ferguson. A Suprema Corte acabou com a discriminação racial 57 anos depois, em Brown versus Board of Education. Então, por aí vocês conseguem imaginar a importância desse tribunal, né? Pois não? Agora, eu não quero ficar interrompendo, Não, por mas favor. eu lembrei também uma coisa interessante, porque às vezes em filmes se vê muito alguém falar, eu vou levar isso até a Suprema Corte. O levar até a Suprema Corte é algo muito sério, né? Muito sério. Justamente por conta disso. Que um caso seja conhecido pela Suprema Corte dos Estados Unidos é bastante difícil. Não é nada fácil, né? Diferentemente do que acontece aqui, por aqui, né? Infelizmente. E que antes da repercussão geral ainda era pior ainda, né? E a repercussão geral é inspirada lá, né? Inspirada no direito Antiga norte-americano. arguição de relevância, lembra a arguição de relevância da questão federal? Exatamente. Bem, a regra dos quatro, a conference room, o oral argument. Oral argument não é aqui nessa sala, não. O oral argument é no plenário. E o plenário tem um formato, eu acho que tem uma foto aí, um formato parecido lá com aquele que eu mostrei da comissão lá do Senado, né? Eles ficam assim, numa mesa um pouco assim, né? Os 9 ficam e o presidente, o Chief Justice, no centro. Aqui, como seria o TSE aqui, né? Pronto, isso, bem lembrado. Bem lembrado, bem lembrado. Construção e compartilhamento do voto. Nós construímos o voto. Quer dizer, eu sou juiz da Suprema Corte, o desembargador Nino Toldo também. Nós vamos construindo ali, nós vamos conversando, sem gravação, sem nada, e nós chegamos a um denominador comum. É muito melhor. Agora, imagine eu chego com um voto pronto na sessão. O meu voto é uma surpresa, eu não conheço o voto do desembargador Nino. Dificulta, não é? Dificulta. Eu acho que é muito melhor dessa forma. Não existe um relator. Quer dizer, eles nunca chamam, não existe a expressão para designar quem vai elaborar o voto. Só existe a expressão voto elaborado, o designado para elaborar o voto é fulano de tal. É até interessante que eles são tão práticos, né, mas não tem essa expressão relator. Designado para o voto, desembargador Nino Todo. Tá? Eles não usam, não tem uma expressão para designar quem vai elaborar o voto. E quem vai elaborar o voto? Quem o presidente da corte escolher. Outra coisa interessante. É o Chief Justice que escolhe quem vai elaborar o voto. Claro que há uma questão até de fulano de tal mais especializado nisso, entendeu? Ou alguma coisa desse tipo. Por exemplo, a juíza Ruth Bader Ginsburg, que foi um ícone da Suprema Corte, faleceu em 2020, setembro de 2020. O primeiro voto que ela elaborou,
o voto condutor, vamos chamar assim, eu chamo assim no livro, foi porque era uma questão que envolvia direito da mulher. E ela era uma advogada feminista, a vida inteira. A vida inteira. Então, olha, por uma questão de deferência, é um caso importante, o presidente otorgou quase que uma homenagem, né? Quase que uma homenagem. Evolução de gênero e de raça na Suprema Corte. Então, eu já falei do processo decisório, eu já falei quantos votos são, né? 4 votos para poder o writ of certiorari, evidentemente que 5 votos para ser, né, favorável ou não, para decidir uma questão, são 9, né? A corte, eu não sei se tem aí, mas já vou me antecipar, a corte vota também per curiam, quer dizer, pela corte, sem dizer quem votou como, e se houve divergência, per curiam, pela corte, às vezes até divergência, mas não, não vou votar, tem nada, tá? É muito comum, também me antecipando, que eu não sei como é que está essa, porque eu nem sempre eu trago esse material, às vezes é só de memória aqui, mas é comum ter voto concorrente. O desembargador Nino Toldo vota dessa forma, eu voto dessa forma também, mas faço um voto à parte, porque eu entendo que precisa ter algumas questões que eu preciso enfrentar ali. É muito comum. Olha só o que nós estamos aí. 1937, 9 homens, todos brancos. Tá? Ó, o Luiz Brandeis aqui, ó. Charles Ivan Hughes, Benjamin Cardoso, que foi um juiz até católico, que é uma raridade, de certo modo. Isso aí em 1937, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Aqui, 30 anos depois, temos o primeiro negro de óculos, à direita, Thurgood Marshall. Thurgood Marshall foi advogado, né, da minoria negra nos Estados Unidos. Foi Solicitor General de John Kennedy e foi indicado, foi Solicitor General de John Kennedy, foi juiz da Corte de Apelação de Washington, indicado pelo substituto de Kennedy, o vice-presidente do Texas, que era dono de rádio, e que eu não lembro o nome dele, eu sei que ele é do Texas, que era dono de rádio, volta e meia esqueço o nome dele, do vice-presidente que assumiu o cargo. Hã? Não, do que assumiu No lugar de Kennedy. Gerald Ford. Não. No lugar de Kennedy foi Lyndon Johnson. Lyndon Baines Johnson. Eu ultimamente eu tenho esquecido muito o nome dele. Mas vamos lá. Então, ele... Obrigado. Então, aqui nós já temos a mudança, né? Essa foto é de 72, mas ele passou a integrar a corte em 67. Aqui do lado esquerdo, do lado da ponta, na outra ponta, sentado, de óculos, esse aí é o William Rehnquist, que depois se tornou presidente da corte. Esse daqui. Sim, exatamente, isso. E o do centro Burger, exatamente. Está por dentro também, o nosso querido desembargador. Nada. Bem, então, evolução de gênero. Então, antes nós não tínhamos só brancos, homens brancos. Primeiro negro, 67. 2004, já um salto qualitativo, né? 2 mulheres. Da ponta em pé, Ruth Bader Ginsburg. E sentada, Sandra Day O'Connor, a primeira mulher a se tornar membro da Suprema Corte em 1984, 87, por aí. No Brasil foi em 2000 mais ou menos em 2000, que é a nossa Ellen Grace, né, que é uma distinta jurista brasileira. Aqui também um juiz negro, o Clarence Thomas. Clarence Thomas
embora seja de uma minoria, é o juiz mais conservador da história dos Estados Unidos. E ele hoje está envolvido em sérias polêmicas com a mulher dele, esqueci o nome dela agora, a mulher dele, que é do Partido Republicano, que fez campanha para Biden não tomar posse, um negócio extremamente complicado que não é comum na história dos Estados Unidos. Do outro lado, sentado na ponta esquerda, o Anthony Scalia, juiz conservador, muito respeitado, muito competente e que morreu em 2016, fevereiro de 2016, abrindo uma vaga para Obama, vaga essa que não foi preenchida em fevereiro de 2016, embora tenha indicado o juiz, porque os republicanos disseram que faltavam 11 meses para a eleição, 10 meses, e que não era razoável em 10 meses um presidente que estava saindo indicar o substituto. A roda da história gira. Em 2020, faltando 40 dias, morre Ruth Bader Ginsburg, a que está em pé lá, 2020, e os republicanos aprovam, faltando 40 dias, a indicada por Trump, que foi Amy Coney Barrett, faltando 40 dias. E Obama, é fato, eu falo isso extensivamente no meu livro, extensivamente. Em resumo, os republicanos Bork. É verdade. The nomination. É verdade. É verdade. Bork, bem lembrado. Então você vê como são as coisas, né? Enfim, desses aqui que estão hoje, nenhum está hoje na forma. Só o Clarence Thomas. Todos se aposentaram. O último que se aposentou foi mais alto ali, que é o Breyer, Steve Breyer. O Scalia, o apelido dele era Nino. Nino, exatamente. É verdade. Evolução de gênero e raça, nós estamos agora em 2022. Olha que diferença. Nós temos aí 4 mulheres, dos 9, 2 negros, né? Vamos lá, da esquerda para a direita, em pé, Amy Coney Barrett, já está escrito aí, agora que eu vi, indicada por Trump, a última, essa que eu disse em outubro de 2016, a única que não é de Harvard ou de Yale. Todos os outros são de Harvard e Yale. Todos. E já há bastante tempo, não é de agora. Desde início, eu acho que desde final da década de 90, início do ano 2000, e na Suprema Corte só tem juízes de Harvard e Yale. Ela é de uma faculdade católica, eu falo aí no livro também, eu esqueci o nome agora. Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. Esse Gorsuch ficou no lugar de Scalia, que foi a vaga que roubaram de Obama. Eu o conheci. O Gorsuch. Quando ele era juiz na Corte de Colorado. É verdade. É verdade. Ele foi juiz da Corte de Colorado e tem um fato interessante, desembargador. Ele escreveu um artigo falando sobre eu não sei se foi exatamente no caso de Scalia, mas falando sobre os delays do Senado. Tem um artigo sobre isso. Dizendo que era um absurdo. E ele foi beneficiado anos depois, por um delay. Podia ter não aceitado. Na verdade, olha, eu critiquei isso no passado, eu não aceito. Ketanji Brown Jackson foi defensora pública. Não existe esse cargo nos Estados Unidos, mas você atua pro bono e tal, pago por... mas não existe a instituição defensoria pública, não existe nos Estados Unidos, mas existe, é muito comum ter o advogado pro bono pago por alguém, seja por uma instituição de caridade, seja, enfim, né? Ela foi defensora durante muito tempo, os 3 foram juízes, os 3 lá em cima foram juízes. Sônia Sotomayor, minha quase parente, do Bronx, nos Estados Unidos, muito humilde, indicada por Obama. Primeira latina. Primeira latina. Primeira e única. Clarence Thomas, o indicado por George Bush pai. O Chief Justice John Roberts, que foi indicado
deve ter sido pelo George Reagan, mas depois indicado por George Bush pai para a Suprema, para o Chief Justice. Robert Stevens E George W. Bush. o Samuel Alito, e Helena Kagan, que tem um currículo muito bom, foi indicado por Obama, foi diretora da faculdade de Harvard e foi Solicitor General. Solicitor General é o Procurador-Geral da União, digamos assim. Não é o Advogado-Geral da União. É o cidadão. Solicitor General é quem é o membro do DOJ que atua na Suprema Corte. Ele é responsável pelos processos na Suprema Corte. Tá? É ligado ao DOJ, mas é um cargo muito importante, o cargo de Solicitor General. Eu acho, professor, me desculpe interromper mais uma vez, o curioso, talvez nem sei se todos sabem aqui, não há obrigatoriedade de um Chief Justice ter passado primeiro como Associate Justice, né? Ele pode ser indicado diretamente como Chief Justice, como é o caso do Robert Stevens. Ele iria, né, para um cargo, se não me falha a memória, ele iria para ser indicado para Associate Justice, mas houve o John Roberts? Houve uma troca. Houve uma troca. E ele foi indicado. Foi. Houve uma troca. Aí ele já foi indicado diretamente. Para isso, exatamente. Chief Justice. Então, funciona exatamente assim. Por isso que lá existe a expressão, né? A Court Warren, agora é a Court Stevens. Assim, eu costumo dizer, viu, desembargador? Eu costumo dizer, isso é verdade que o senhor falou, absolutamente verdade, mas é mais comum, isso fica mais comum quando o Chief Justice ele tem um certo impacto. Quando ele tem um certo impacto, quando ele é um grande nome, aí é mais comum chamar de... Mas não é incomum realmente chamar. É exatamente isso. O Chief Justice, ele... Por exemplo, se ele pedir aposentadoria, vai entrar lá um cidadão com 36 anos e que vai ser o chefe da corte. Né? Então, que na verdade é chefe do ponto de vista administrativo, né? Tal qual, praticamente. Claro que ele tem um controle da pauta, etc. Mas tem essa definição. E é para o resto da vida, viu? Presidente da corte, vamos chamar de presidente, é para o resto da vida. Não é como aqui, que são 2 anos, não. Então, o cidadão entrou lá com 35, com 40, vamos botar 40 anos, e vai ficar até 75. John Marshall ficou 36 anos. O recordista, não, aí não é recordista de... Não, eu acho que o recordista, 34 anos, como presidente da corte. Quer ver? E quem já está lá há 30 anos não tem a chance, necessariamente não vai ter a chance de ser. Então, não tem a... É isso, pessoal. Com isso, eu concluo o nosso... Eu estou aberto a indagações, se é que há esse tipo de né, discussão aqui. Eu quero agradecer extremamente ao convite, reiterar, aliás, na verdade, meus agradecimentos. Fico muito honrado de estar no TRF da Terceira Região. Eu fui colega de faculdade, entramos e saímos juntos da Daldice. Daldice. Fomos do mesma época, de 83 a 87. Quero até que o senhor transmita, dê um abraço nela por mim. E quero muito agradecer pelo convite, fico muito honrado. Espero voltar outras vezes, já estou me convidando. E é isso, muito agradecido. Muito obrigado. João Carlos Souto, muito gostosa a palestra, ilustrativa. É bom conhecer o sistema americano, a jurisdição federal americana e especialmente da Suprema Corte, que foi a que nos inspirou, mas ao longo do tempo, na nossa história, foi se afastando da origem, da sua origem, né? E sem entrar, eu pessoalmente, eu gosto muito do sistema americano no sentido de, por alguns motivos. Primeiro, a forma, até o layout de julgamento, que é um painel. Não é aquele... ficam todos os membros da corte na mesma mesa, ao centro o presidente, e eles ouvem. Eu acho muito interessante isso, os oral arguments. Eles, na verdade, quando se sustentação oral
na Suprema Corte e nas cortes federais É também. inquirição, né? É uma inquirição. É tão difícil quanto sustentar a tese de doutorado, defender a tese de doutorado. Exatamente. Não é qualquer um. E, primeiro, também, não é qualquer um mesmo que vai até a Suprema Corte, né? Ele precisa ser acreditado, Acreditado lá. ele precisa há requisitos. Na Europa também isso existe, mas... e aqui é muito... Eu sempre fiz essa crítica, e faço. Aqui, um jovem advogado formado na faculdade, recém-formado da faculdade, na terça-feira à tarde, pega a sua carteirinha da ordem, faz o julgamento, na quarta-feira pela manhã, pega um avião, vai a Brasília e faz sustentação oral perante o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Isso, na minha opinião, é um absurdo. Também acho. É um absurdo. A pessoa que se forma precisa ir ganhando corpo, ganhando experiência, para primeiro fazer sustentação oral numa corte local ou regional, para depois para uma corte superior. Então, porque quem tiver curiosidade também é disponível no site da Suprema Corte dos Estados Unidos os áudios. Isso. E vão ver ali que as arguições são pesadas. São pesadas. Se ele vai defender, sustentar algo perante a corte, e um justice pode perguntar, mas o que o senhor está dizendo é um absurdo, o senhor não desconhece a jurisprudência da corte e tal, e tal. Interrompe, né? Interrompe a né? fala Não para tá falando, e tal. Aí depois, outra coisa que é muito interessante, o professor já falou, que eles se recolhem, decidem em chamber, que é aquela sala na qual ninguém vai interferir. Eu acho isso bastante interessante. Isso também acontece em alguns tribunais constitucionais europeus, ou em todos até, sim, em que a decisão não é necessariamente dada naquele momento. E tal. Aqui faço também a minha modesta crítica, que às vezes, até por força, talvez, do televisionamento das sessões, às vezes nós temos votos no Supremo Tribunal Federal que são aulas magnas, né? Aquele voto longo, que difícil de acompanhar. E às vezes até quando a questão já está decidida e o decano fala por último, mas ele fala 45 minutos e sem... Então, eu gosto muito dessa praticidade, do pragmatismo norte-americano nesse sentido. Mas, enfim, e nessas andanças, até naquela vez que eu mencionei que conheci o Neil Gorsuch, ele conhecia o funcionamento da Corte Federal, naquele caso do Colorado, de dar uma pontinha de inveja a nós, juízes federais brasileiros, porque uma pergunta que eu tinha a lhe fazer, de certa forma, já deu a resposta, eu até fiz aqui um comentário endossando o sentido de ser contra o televisionamento das sessões de julgamento de tribunais, de um modo geral, né? Porque há tribunais que não contribuem nada. No caso dos Supremos, as TV Justiça, a única vantagem que há é que às vezes pode acompanhar o julgamento, né? Quando há algum interesse de acompanhar. Mas, como funcionamento de justiça, eu tenho esse pensamento também, não vejo em que medida isso contribui para que a justiça seja mais próxima do cidadão. É um órgão contra-majoritário, não é? Quer dizer, o cidadão ele vai ter uma dificuldade enorme, porque é natural isso, né? Por isso que tem advogado, por isso que tem faculdade de direito, você leva 5 anos lá e tudo mais. Então, quer dizer, o que que se ganha com isso? O povo está acompanhando, mas ele consegue entender, não é, aquilo que está sendo discutido? Isso tem a transparência nisso. Pois é. O pretexto é de que os julgamentos são feitos de forma mais transparente, mas será que essa dita transparência é realmente necessária nesse sentido? Não seria melhor um sistema em que houvesse uma efetiva arguição de quem sustenta o ponto? Porque às vezes ela dá 15 minutos para fazer uma argumentação, às vezes 5 minutos são perdidos em elogios, em excelentíssimo senhor isso, excelentíssimo senhor daquilo.
não seria mais interessante que cada um manifestasse o quanto sabe, quer saber sobre o tema posto à discussão e depois partir para uma decisão, do que às vezes trazer já os votos prontos com, enfim, são pontos. Agora eu queria lhe perguntar, professor Souto, se é essa, eu estou preocupado com Não, o seu está horário, tranquilo, tá mas a tranquilo, gente tem tá uma, tranquilo. porque o que acontece no Brasil é que hoje nós temos uma superexposição do Poder Judiciário, e daria para fazer uma grande digressão sobre as causas disso, especialmente do Supremo Tribunal Federal. Hoje em dia, nós não sabemos quais são os 11 da seleção brasileira, mas sabemos quais são os 11 do Supremo Tribunal Federal. Até que ponto isso é bom para o país, para a cidadania? E essa exposição dos ministros à Suprema Corte faz com que, em manifestações aqui na Avenida Paulista, eles sejam achincalhados, muitas vezes, um ministro, de uma forma absurda, seja, às vezes, impedido de poder voar, de sentar na poltrona do avião e ficar sossegado ali enquanto viaja, porque alguém vai lhe tirar a satisfação. Então, em que medida essa popularização do Brasil levou a isso? Talvez também aí mais pelo televisional e também pela forma como o Supremo foi chamado a decidir muitas questões importantes. Que aí é aquela crítica, dá para a gente falar horas sobre isso, né? Mas o tal que pouca compreensão há geral sobre o que é o ativismo judicial, né? Em que medida, na sua opinião, isso é deletério para a democracia e em que medida há responsabilidade dos próprios integrantes da Suprema Corte para que isso aconteça. E antes que o senhor responda, também gostaria de lembrar uma coisa, que ao menos a mim chamou a atenção pela a importância que se tem nos Estados Unidos pela Suprema Corte, que é talvez o órgão mais respeitado dentro do sistema estatal norte-americano. E o que me chamou a atenção é que no 6 de janeiro, aquele fatídico 6 de janeiro, o 6, né? 6, lá 6 de 6, janeiro, aqui 8, né? aqui 8. 6 de janeiro, lá houve a invasão do Congresso, né? Mas nenhuma intenção de se chegar perto da Suprema Corte. E também da Casa Branca mesmo, mas da Suprema Corte sequer se pensou chegar. Aqui foi uma... Tá certo, existem aspectos geográficos também, né? Quem conhece o Washington sabe que também não é ali do lado, mas aqui em Brasília, na Praça dos Três Poderes e tudo. Mas, para mim, aquilo tinha um certo simbolismo, né? Não se atacou a casa do Congresso, que é a casa do povo, mas não se foi a atacar a Suprema Corte. E, enfim, existiriam outras perguntas interessantes aqui. Enquanto o senhor responde, faz o seu comentário, eu pergunto também para a Mariana, vai me dizer se há alguma pergunta vindo da internet, ou se alguém depois quiser formular alguma pergunta, a gente acho que ainda dá tempo, né? Dá tempo, creio que Então, dá tempo. por favor. Bem, eu creio que, em parte, decorre do televisionamento, né? Essa exposição, essa superexposição. O cidadão está vendo, reconhece, né? Mais fácil, né? Segundo, por conta da dinâmica dos votos, aquele que nós falamos há pouco, né? A exposição dos votos, a divergência, já houve casos, mais de um caso, né? Então, é tomado como surpresa na hora do voto, aí o juiz A apresenta o seu voto, o juiz C apresenta, o juiz A acha que o voto não... Enfim, acho que isso é fundamental. Juiz da Suprema Corte dá pouco entrevistas, mas muito, 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 muito pouco. Muito raro. Faz palestra, né? E também são poucas palestras, mas fazem palestras. Eu acho que, então, é um fator. Agora... Não remunerado. Às vezes, não, Às vezes, né? Inclusive, aí eu falo que tem um caso de um juiz do juiz da Suprema Corte perdeu o cargo. Tem até uma expressão em inglês, não sei se eu vou lembrar agora, era
esqueci agora, Law Lecture High Fee, ele recebia. Mas eu acho que esses fatos. Agora, nós não podemos negar que no Brasil, de uns tempos para cá, pouco tempo, houve uma intenção deliberada por envenenar a sociedade brasileira contra o Supremo, contra o Judiciário, mas especialmente contra o Supremo. Meu ponto de vista, isso decorre, em parte, do controle concentrado de constitucionalidade. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte, é menos exposta, porque muitas coisas não chegam nem a ela. Quem decidiu foi o TRF da terceira região. A Suprema Corte não aceitou nem ouvir. Quem proibiu isso foi o TRF da terceira região. Foi a Corte de Apelação com sede no Colorado. Não chegou nem ao Supremo desembargador. E o que acontece? No Brasil, se é tomada uma decisão, senhoras e senhores, houve uma DPF contra a eleição do Vasco. Você sabia disso? Houve uma arguição de descumprimento de preceito fundamental contra o resultado de uma eleição do Vasco. Como é que... Então, o Supremo, como é o nome do nosso querido magistrado? Ronaldo. Doutor Ronaldo. Então, isso faz com que se leve à Suprema Corte todo e qualquer assunto, e ela é da natureza humana. Me permita a intervenção só para nesse ponto. Assim, eu atuo na área criminal. E eu vejo lá, princípio da insignificância. O Supremo tem que se debruçar sobre a questão do princípio da insignificância. Eu fico pensando, poxa, se a causa é insignificante, não deveria nem chegar lá, não é? É verdade. Mas, enfim... Então, quer dizer, são esses ingredientes que lá não tem. Primeiro, houve um envenenamento, que eu tenho uma teoria sobre isso, quer dizer, o cidadão, a meu ver, a autoridade que fez isso, não foi só ela, mas ela fez como uma autoproteção. Eu vou enfraquecer o órgão, porque ele tem problema e a família também. Então, eu já enfraqueço, eu já me contraponho. Se houver amanhã um problema, é porque é uma perseguição a fulano de tal. Então, houve uma estratégia aí, a meu ver, aqui análise já política, né? E depois a Suprema Corte recebe qualquer tipo de assunto. Quase tudo, né? Então, a Suprema Corte dos Estados Unidos não tem isso. A Suprema Corte dos Estados Unidos, mas muito dificilmente vai suspender de imediato um ato normativo. De imediato. Entende? Então, isso cria... Essa animosidade vem daí, né? Em grande parte vem daí. Né? Entendeu? E um país que nunca teve tradição de... As pessoas nunca prestaram atenção a controle de constitucionalidade. Nós só viemos a ter de novo de 88 para cá, vamos dizer assim, né? Não dizendo que não tinha antes, mas de 67 a 88 era... Né? Não se questionava temas importantes. Então, e nós só tivemos 2 processos de impeachment cujos presidentes foram ministros da Suprema Corte, eram os presidentes da Suprema Corte, do Supremo Tribunal Federal. O que leva embora lá também seja assim. Sim, lá mas não tem, né? Não houve. Não houve. Não houve. Não houve. Nós aqui, de 88 para cá, nós tivemos 2. Que é muito. Né? Se nós pensarmos em termos de estabilidade democrática, é muito. Mas isso, o que eu quero dizer é que transporta não houve de afastamento, né? Porque Trump foi empichado 2 vezes e o John Roberts presidiu, mas foi... Mas não chegou a ter o processo de impeachment? Teve. 2 casos do Trump. 2 casos. Um envolvendo... A Câmara chegou a autorizar. A Câmara autorizou. O primeiro caso na história. O Donald Trump, eu pretendo escrever um livro sobre Donald Trump. É uma personalidade fascinante do mal. Fascinante. Ele é... O senhor não imagina a quantidade de livros que tem sobre Donald Trump. E eu tenho boa parte dele. Em inglês. Ele foi 2 vezes. Uma por um problema com a Ucrânia, inclusive, com o Zelensky. Ele
Da, mandou da investigar, eleição, né? pedindo para investigar o É, Biden, verdade. uma situação aí absurda, e o outro, o 6 de janeiro, ele foi, mesmo deixando o cargo, houve um Ah, pedido de sim. impeachment. Houve 2 pedidos de impeachment. Agora, Não, ambos foram afastados pelo Senado. Vamos lá, tem uma pergunta, né? Parece que alguém gostaria de falar alguma pergunta aqui do Ronaldo? Só um pouquinho, precisa do microfone para que quem está assistindo possa ouvir. E parece que tem um da internet também, não é? Inicialmente, um bom dia a Esqueci todos, desembargador Nino Todo. Gostaria de parabenizar a escola pelo brilhante evento, essa importância de estudarmos o direito comparado, principalmente em termos de história, para entendermos qual foi a evolução do nosso sistema aqui, que já evoluiu. Nós nos distanciamos desse modelo da common law americana e já fomos mais para o modelo europeu da civil law, e até em termos de controle de constitucionalidade, com a concentração desses poderes de controle hoje mais na mão do Supremo. Souto, parabenizá-lo pela brilhante palestra. Já havia assistido outras palestras e cursos de Vossa Senhoria, brilhantes como sempre. Obrigado. E eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez não tem tanto quanto a ver, que são os precedentes de jurisprudência, que foi o caso mais recente que a Suprema Corte decidiu revisar o caso Roe versus Wade, a questão do aborto, num precedente mais recente, e, salvo engano, o Associated Justice, que era o Samuel Alito, ele fundamentou seu voto alegando que no Roe versus Wade não havia um precedente, não havia um histórico de common law tanto do direito norte-americano até mesmo remontando ao direito inglês. Não havia um histórico de jurisprudência acerca da questão do aborto, e logo o Roe versus Wade não era um precedente válido, e por isso ele foi reformado. E atribuiu aos estados, então, a competência para deliberar sobre a questão. E agora parece-me que a semana passada a Corte de Apelações do Alabama decidiu, a Corte Estadual, né, decidiu que houve um caso, né, que um rapaz desligou o negócio do hidrogênio e embriões foram inviabilizados, inutilizados, e ela decidiu que isso configuraria crime de homicídio, né, a perda desses embriões. O que eu gostaria de saber do senhor é se a Suprema Corte, como ela já reviu o posicionamento, será que ela vai novamente decidir a questão do aborto, ou essa questão já está fechada ali na Suprema Corte? A partir do precedente, o primeiro que saiu, né? Doutor Ronaldo, muito obrigado por sua indagação. Fico honrado com sua presença, com a presença de todos. Esse caso é muito interessante. O Roe versus Wade é um caso que faltavam 6 meses para completar 50 anos, né? 6 meses, aproximadamente 6 meses, para completar 50 anos, e foi revisto por uma corte conservadora. A Amy Coney Barrett, ela é extremamente conservadora. Ela substituiu uma juíza progressista. Agora, é curioso isso. A decisão não é a pior do mundo, porque ela não proibiu que os estados legislassem. Quer dizer, dos males o menor. Foi ruim? Foi, para quem defende o aborto, o direito da mulher à autodeterminação do seu corpo, né? Então, pelo menos, né, a decisão não foi das piores, porque poderia ter dito, olha, é inconstitucional, por isso, por aquilo. Ela disse, não há autorização constitucional para tanto. A pergunta do senhor foi, o senhor acha que, perguntando a mim, né, o caso foi o Dobbs versus Jackson, que revogou, né, o precedente. O caso, inclusive foi muito criticado esse caso, porque o Samuel Alito, ele fundamenta sua decisão em casos passados, remontando ao ano 1200, século XI, XII, ele remontou. E as pessoas criticaram muito, mas, modéstia à parte, eu conheço o Roe versus Wade, e o Roe versus Wade tem menção também a decisões de 1200. Então, vamos lá, não faça essa crítica, não, porque, entendeu?
Enfim. Agora, o senhor me pergunta, é possível reverter? No curto prazo é impossível, só com a mudança da composição. A corte ela não muda assim ao sabor dos ventos. Essa composição não vai se alterar durante um longo tempo, né? A não ser que Biden se reeleja, a não ser que algum se aposente. O precedente não é válido porque não havia no sistema de common law uma história, né, de Isso. decisões naquele sentido. Mas eles não chegaram a deliberar sobre o momento em que surge a vida. Eles não deliberaram expressamente. Porque essa questão do Alabama, a corte estadual, ela definiu que a vida surge na concepção, ao reconhecer que a perda de embriões configura homicídio, né? O senhor pergunta, quer dizer, será que ela não pode rever essa Na posição? verdade, eles debateram porque afastou-se o precedente, permitiu o aborto, mas eles deliberaram sobre esse momento de surgimento da vida, porque essa é uma grande discussão que alguns filósofos do direito estão fazendo hoje nos Estados Unidos, né? Não, é verdade, doutor Ronaldo, essa discussão sobre o momento ela é bem antiga, viu? Assim, qual é o momento? Eles têm até uma expressão, quickening, que vem, que na tradução literal seria chutamento, né? É chutar, né? Então, quando a criança começa a chutar, é o momento em que a vida, e, portanto, até aí, a partir daí não pode ter aborto, tudo mais. Essa é uma discussão central de longa data, o momento do aborto, o momento que a vida começa a se manifestar. Tanto que em Roe versus Wade eles deram lá um prazo. Em Roe versus Wade há um prazo. Salvo engano, eu não lembro exatamente quantas semanas, eu não vou arriscar. É bem elevado. É bem elevado. Agora, eu estou em dúvida se eles se basearam somente na não existência de precedente antes de Roe versus Wade. Me parece que eles também disseram que a Constituição não assegura ou não trata do aborto, não é uma questão federal e, portanto, deixaria para cada um dos estados. Que, diga-se de passagem, mesmo estados republicanos estão aprovando aborto. 3 ou 4 aprovaram aborto. Inclusive, isso politicamente está sendo ruim para o Partido Republicano. Então, mas eu não creio que eles vão. Eu não creio. Com essa composição aí, eles não vão enveredar por rever esse precedente por hora. Muito bem. Há uma pergunta, né? Aí nós, com essa pergunta, a gente acho que consegue. Bom dia. A pergunta é do juiz federal Gustavo Catunda Mendes, que está assistindo pelo Zoom. Qual a opinião do palestrante sobre o custo e efetividade do maior, entre aspas, acesso à justiça, visto que foi dito na palestra que os Estados Unidos, que nos Estados Unidos, não há defensoria pública. 2, não se fundamenta no forecourt na admissão de recursos. 3, não se televisionam os julgamentos. E 4, dos 8.000 processos anuais da Suprema Corte se julgam apenas 130, sendo, todavia, a Suprema Corte e o sistema de justiça americano tão respeitados e referência. Tá. Eu só pediria para a senhora repetir o iniciozinho da pergunta, por favor, a metade dela. Qual a opinião do palestrante sobre o custo e efetividade do maior acesso à justiça, acesso à justiça entre aspas, visto que foi dito na palestra que nos Estados Unidos, não há defensoria pública, 2, não se fundamentam no forecourt na admissão de recurso, 3, não se televisionam os julgamentos e 4, dos 8.000 processos anuais da Suprema Corte se julgam apenas 130, sendo, todavia, a Suprema Corte e o sistema de justiça americano tão respeitados e referência. Tá bom, obrigado. Obrigado ao doutor Gustavo por estar assistindo, pela pergunta. Eu quero lembrar que nós estamos tratando de 2 países, 2 culturas bem diferentes. Eu não disse aqui, mas eu sei que a maioria sabe, inclusive a maioria dos juízes federais sabem, a maioria sabe, nos Estados Unidos, só fazendo um paralelo, né, essa questão que ele lembrou das diferenças, né, não há defensoria,
não há fundamentação para negar um recurso, só analisam 8.000 processos, na verdade são, né, 100 e poucos, às vezes menos até do que 100 e poucos, mas eu quero lembrar que sequer há concurso público para juiz federal. Desde sempre, todos os juízes são indicados e o sistema funciona bem. Não é perfeito, mas nada é perfeito do que é feito pelo ser humano. Então, são situações bem diferentes, bem diferentes entre um país e outro. E nos estados há concurso público, eventualmente, pode haver, mas há também eleição para juiz estadual, que é um problema, e há também indicação. E quero lembrar também que o Ministério Público, o chefe do Ministério Público dos Estados, eu não vou dizer todos, porque são 50, são praticamente todos eleitos. Tem eleição para o chefe do Ministério Público, inclusive a eleição por área, né? A eleição, às vezes, e municipal. O Attorney General de Nova York, a atual Letitia James, que está aí jogando duro contra Donald Trump, ela é eleita. Então, são situações diferentes. Quando a gente fala de acesso à justiça, nós vivemos num sistema, nós vivemos num país que tem uma preocupação social muito grande, não é? Vamos dizer assim, do bem-estar social, que a Constituição vai nesse sentido também, embora ela proteja a iniciativa privada e fale sobre isso no artigo 1º, mas são situações diferentes, doutor Gustavo. Eu não sei se eu entendi bem a indagação, mas eu respondo com essas considerações. São situações diferentes, né? Eu não sei, não dá para importar tudo, não é? Não dá para importar absolutamente tudo. São essas considerações que eu faço. Agradecendo mais uma vez. Muito bem, são culturas diferentes, né? Eu até, quando me permito dizer, quando eu disse, eu acho muito interessante o sistema lá de julgamentos, etc., mas se nós transpuséssemos esse sistema ipsis literis para cá, não sei se daria certo aqui, porque a nossa cultura é diferente. Às vezes, quando se fala isso, por exemplo, olha, os juízes não precisariam ficar expondo publicamente sua motivação, o tribunal poderia se reunir depois, sabe? Aí já se, né? Imagine se a gente disser isso, os advogados vão nos atacar de todas as formas, não imagine, acesso à justiça fica impedido, etc, etc, etc. O que eu penso, me permite dizer assim, em relação à justiça, porque é o que eu falei, dá para fazer aquele nós podemos, e o professor Souto já falou de voltar outras vezes, voltará certamente para a gente aprofundar outros temas, porque é muito mais complexo do que o que a gente pode falar aqui em poucas horas. Mas o que eu sempre tenho defendido, eu, quando presidia a Associação dos Juízes Federais do Brasil, eu tinha essa missão, digamos assim, eu buscava conversar com outras áreas de atuação, outros órgãos, né, em todos os setores, para tentar, nós precisamos, para ter um sistema de justiça melhor aqui, eu sei que isso é um idealismo, mas a gente precisaria sentar à mesa, os representantes dos diversos setores, sem paixões. Eu vejo, eu participei, tenho participado ainda, né, agora menos, porque está lá em banho-maria, mas o projeto de Código de Processo Penal, nós precisamos evoluir, nós precisamos ter um processo penal, dando isso como exemplo, mais adequado para a nossa realidade, para a nossa vida no século XXI, etc. Mas, quando eu vejo as discussões, cada ramo tentando puxar para si um naco de poder. Se ficar isso, eu tenho até receio do que possa surgir daí, desse projeto. A gente vê, fica um Frankenstein ali. Então, não basta importar modelos prontos de outros países. A gente precisa nós temos capacidade de gerir, de gestar projetos nossos, pensando na nossa realidade. Mas talvez resquício do nosso colonialismo, de buscar na metrópole o ensinamento, se vá antigamente na França, depois com a República nos Estados Unidos, né? E aí se busca isso, mas nem sempre essas soluções são as
mais adequados aqui, então a gente está sempre adaptando, quando a gente deveria pensar melhor. Recentemente, no ano passado, professor Souto, veio aqui um professor da universidade da Flórida, agora me escapa o nome, infelizmente, e uma coisa que ele disse interessante, e é verdade, basta olhar, e o professor sabe disso, há pouquíssimas citações nas decisões da Suprema Corte. Eles não costumam fazer citações. Especialmente de direito estrangeiro. Especialmente de direito estrangeiro. E aqui é bonito, é erudito, né? Assim, mencionar até a Suprema Corte dos Estados Unidos, eu no início falei, se buscava inspiração, mas é citar como um ponto de erudição, né? De dar um quê de sofisticação no voto e tal. Mas muitas vezes, assim, o que tem a ver aquela decisão, seja dos Estados Unidos, ou seja do Tribunal Constitucional Espanhol, ou da italiano, etc. O que isso tem a ver com a nossa realidade aqui, se a gente decide em cima do direito posto, que é que nós temos aqui? Então, a gente precisa, para usar uma expressão popular, o buraco é mais embaixo. Então, mas eu ainda estou no final do meu mandato aqui na EMAG, aproveito um pouco esse espaço para dizer isso. Eu ainda tenho esse idealismo de que um dia a gente possa ter essa disposição de sentar, discutir cada papel, o papel de cada instituição em seus devidos graus, para que a gente possa ter uma justiça melhor. Se a gente for ficar só, e aqui eu termino, muitas vezes as nossas próprias instituições colidem. Hoje nós temos na área, no direito penal, decisões do Supremo Tribunal Federal que colidem com as do Superior Tribunal de Justiça. E nós, aqui, numa Corte Federal, que é uma Corte de Apelação, qual orientação devemos seguir? E fica uma indagação que faço e ainda não tive uma resposta satisfatória, dada a nossa confusão do nosso sistema. O Supremo Tribunal Federal tem uma competência originária que a Suprema Corte não tem, que é do julgamento e de autoridades, né, e na área penal. Competência originária. Muito bem. Em determinado, quando o Supremo vai julgar alguém da sua jurisdição originária, ele aplica a lei. Não aplica só a Constituição, aplica a lei. Ora, a Constituição diz que compete ao Superior Tribunal de Justiça uniformizar a interpretação da lei federal. O Código Penal é uma lei federal. Agora, o Supremo é obrigado a seguir a orientação jurisprudencial do STJ, por exemplo, na dosimetria da pena, em alguns estudos. Ele faz isso? E se não fizer? Aí, numa jurisdição originária dessa, o Supremo contraria a jurisprudência fixada no STJ. Nós, na jurisdição ordinária, a quem devemos? Então, isso é a realidade, isso existe, isso acontece. E o nosso arcabouço, né, constitucional, ele criou isso. Então, enfim, deixo essa indagação como uma provocação ao professor Souto, também para que volte numa outra oportunidade para aprofundarmos esses temas. Quero, professor Souto, agradecer imensamente a sua disponibilidade de nos brindar com essa exposição, para os que conheciam, aprofundar, e para os que não conheciam a Suprema Corte dos Estados Unidos, entender um pouco dessa corte, que é realmente objeto de grandes estudos e que vale a pena estudar. Vale a pena estudar, vale a pena conhecer a jurisdição constitucional norte-americana. A Corte de Justiça mais influente do mundo. Exatamente, exatamente. De longa data, não é? Exatamente. E que muitos institutos que foram aplicados posteriormente surgiram dali. E eu reitero aqui, para mim, o que mais destaca é essa visão pragmática que eles têm, e sempre, e os conservadores falando dos founding fathers e tal, para ver qual era o espírito da lei que levou aquilo ali, e adaptando uma Constituição escrita, mas escrita há mais de 2 séculos, à realidade do século XX. E a Constituição, não é,
desembargador, que inaugura o controle de É. Constituição. É a corte que A corte inaugura o controle de constitucionalidade. Quer dizer, só por isso. E a corte que está em funcionamento há mais tempo no mundo. Você pode dizer, não, mas as cortes inglesas. Não, mas a corte inglesa não decide controle de constitucionalidade até pouco tempo atrás, que era a atribuição da House of da Lords. House of Lords. Agora que, sei lá, 10 anos para cá, né? Então, é uma corte que tem grande impacto, né? E importante por isso. É uma corte, devemos respeitá-la ou considerá-la, homenageá-la, né? Pela idade, pelo tempo, mais de 2 séculos, por ter sido a pioneira em diversos aspectos, né? Por ter sabido se reinventar. É um documento, é a mais citada pelo Supremo de longe, assim, né? Sem De dúvida. longe. Enfim, eu quero agradecer a presença de todos aqui no auditório, também aos que nos assistem pela internet, pelo Zoom, número expressivo. E, uma vez mais, professor Souto, e declaro, então, encerrada esta sessão. Muito obrigado.